Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre se o síndico pode ser demitido. Pode? Será que é demissão? Será que é destituição? É legal? É correto? E o síndico pode pedir demissão ou pode pedir renúncia? Como que funciona isso dentro do condomínio? Bom, tenho dois convidados especiais para discutir esse tema tão importante. Você vem comigo. Os nossos convidados de hoje são, primeiro do Rio de Janeiro, um síndico profissional de muito sucesso, um síndico profissional que se posiciona muito bem na mídia social, conhecido no Brasil inteiro, vem se destacando, síndico 5 estrelas, Antônio Carlos De Luca. Antônio, muito bom ter você aqui com a gente. Mais uma vez aqui, para somar e junto com o pessoal aí da Ponte TV, espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje. Com certeza teremos. E, novamente no programa, um síndico profissional, síndico 5 estrelas, sucesso aqui em São Paulo, César Augusto Barbosa. César, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, mais uma vez estamos aqui para discutir um pouquinho do meio condominial, aprendendo, levando aprendizado também para todos os nossos colegas aí. Vamos nessa, e vamos agradecer aos nossos patrocinadores que viabilizam esse programa para vocês, que é Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial, Gabor, a melhor formação de síndico profissional do país, e Síndico 5 estrelas, a fila de espera para a próxima prova já está aberta. Todo mundo conhece a certificação que mudou o cenário condominial brasileiro, Síndico 5 estrelas. Quem é, voa, como esses dois aqui estão voando. Falar uma coisa que não é muito comum para vocês, né? Que vocês são síndicos muito competentes. Mas a pergunta, a chamariz do programa é, eu vou fazer do jeito que está aqui no chamariz, que é, síndico pode ser demitido? Não. Não. Até porque, tipo assim, existem certas situações que o pessoal hoje em dia tem criado, e eu defendo muito uma linha de pensamento. Porque quando você está falando sobre um mercado, tudo que envolve dinheiro, você desenvolve linhas de pensamento. Então, na minha opinião, por que o síndico não pode ser demitido? Porque ele não é funcionário de condomínio. Simples assim. O síndico, ele é um representante do condomínio, com poder de mandatário. E aí fala assim, Antônio, como é que você disserte em cima dessas coisas? Você está no Código Civil. É simples. E antes do Código Civil, está na lei de 1964 dos condomínios. Então, não é uma invenção. Eu sei que tem muita coisa mudando hoje em dia, o mercado está mudando, algumas coisas evoluindo, mas enquanto as leis não mudarem, as invenções elas não têm espaço, porque para elas terem espaço, as leis precisam mudar. Para ser demitido, o profissional precisa ser CLT, né? Exatamente. Senão ele não é demitido. Mas, trazendo o César para a conversa, vem a pergunta agora de forma correta, César. O síndico pode ser destituído? Destituído sim, com certeza, né? Tem toda a regulamentação lá do Código Civil ou da Convenção do Condomínio, né, que vai tratar isso. Obviamente que o síndico não vai chamar uma assembleia para se destituir, né? Então, geralmente parte dos moradores, tem um quórum mínimo lá. E eu até digo assim, não por experiência, nunca aconteceu comigo, né? Mas assim, você já sente aquele clima no condomínio, né? Não tá legal. Então, às vezes, tem uma frase aí que eu costumo usar, até alguns amigos também falam muito, melhor você sair do que você ser destituído. Né? Sim. Tem muito que pensar aí essa você parte. chama uma assembleia e faz um Exatamente. processo de substituição do síndico. Isso. Você até contou aqui, né, Antônio Carlos, recentemente você fez isso num condomínio, você preferiu não continuar no condomínio. Sim. Isso é comum para síndicos profissionais que têm uma carteira grande de condomínios, uma procura grande, você acaba escolhendo, às vezes, não continuar dentro do condomínio. Se você pudesse explicar um pouco dessa experiência? Tem muitos fatores que envolvem. Olha como o negócio é complexo. Eu estava debatendo isso num evento que eu estava acompanhando com pessoas da área jurídica, não sei o quê. E hoje em dia o pessoal falou o seguinte, para destituir o síndico que não está administrando o seu condomínio de forma conveniente.
Olha como subjetivo é isso. Por exemplo, eu posso Bastante. olhar para você e falar assim, eu não acho que você administra de forma conveniente. E eu não preciso dar mais nenhuma explicação. Entendeu? Olha, então, eu acho que isso deixa, inclusive, muitos trabalhos vendidos, porque as pessoas usam desse artifício, né, para muitas das vezes promover. Como você sabe, como eu sei, como a gente sempre debate, o cargo de síndico ele é um cargo político. E você precisa entender a política de condomínio. O tempo todo acontece a política de condomínio. Não importa só se é síndico morador ou síndico profissional, todos estão envolvidos com essas questões de instituição, de eleição, uma série de coisas, porque tem muito interesse envolvido. A gente vê várias situações aí onde o subsíndico está tentando fazer um movimento de instituição do síndico porque ele quer estar no lugar do síndico. Exatamente. Às vezes o cara está fazendo um trabalho excepcional. Sim. Mas o que acontece? Ele está sofrendo uma pressão política e aí você usa um artifício para você tentar mover uma instituição. Eu já peguei caso, inclusive, foi um que aconteceu comigo, de um condomínio até que eu acabei aproveitando e deixando o condomínio, e aí eu aproveitei, lembrando, quando você vai fazer a renúncia, tem que fazer prestação de contas, Exato. tá? Tem muita gente que oferece renúncia porque não está aguentando o condomínio e sai e não presta contas. Prestar contas está na lei e você mesmo fazendo a renúncia, você tem que chegar lá e prestar conta até aquele período dos seus atos. Por exemplo, teve um condomínio que começou a se movimentar, a gente estava fazendo um excelente trabalho no condomínio, mas alguns moradores sentiram que eles poderiam estar ganhando dinheiro no lugar do síndico, ou indicando empresas parceiras que sempre oferecem alguma coisa por trás, começaram a fazer um movimento, uma vantagem. Acontece, infelizmente acontece, é uma realidade que tem nos condomínios, e a gente sentiu que estava tomando essa proporção. E aí, nesse momento, você vai parar, você como empresário que toma conta de vários condomínios, e você vai saber se aquilo vai influenciar ou não no teu trabalho, que vai acabar respingando nos outros. Por quê? Você começa a trabalhar aborrecido, você começa a trabalhar chateado, você começa a trabalhar com um sentimento de injustiça, os outros condomínios que você administra vão sentir que você não está sendo eficiente neles. Você é uma pessoa, você não é uma máquina. Eu vou trazer isso, é um tema bem legal, Cesar. Vocês que têm vários condomínios, o que eu mais vejo em síndico quando ele pede para sair, né, de um condomínio, ele chama uma assembleia, ele chama normalmente o conselho, né? Isso. Indica que ele vai sair, independente do motivo, indica que ele vai sair, se propõe ali a chamar uma assembleia, pedir a renúncia, mais correto fazer a prestação de contas, e depois ele até ajuda, se for necessário, nessa troca, seria interessante. Mas o motivo principal, normalmente, é que aquele condomínio está te criando um mal-estar, uma demanda que te atrapalha na gestão dos demais ou na sua vida pessoal. Você já teve alguma experiência nesse sentido? Já tive. Recentemente aconteceu comigo, eu conversei com o conselho, preferi renunciar, porque não estava dando, estava me atrapalhando nos demais condomínios exatamente, entendeu? Não via ganho, tá certo, ali dentro. Fora as interferências contra o condomínio, contra a minha gestão, que aconteceu, entendeu? Então, preferi deixar esse um ponto, e um outro ponto que eu renunciei também é que meio que me obrigaram a fazer coisas fiscais não corretas. Aí a gente, como profissional, né, não só profissional, é sua, né? A gente responde civil e criminalmente pelo condomínio, né? Então, também falei, pessoal, se for desse jeito, infelizmente eu não continuo, renunciei. Então, a gente tem que ser profissional até nisso, né? Tentar fazer a coisa correta, mesmo que a gente perca aí um pouco do valor, tal, mas a gente consegue, na base da ética, estabelecer uma gestão melhor nos outros condomínios também, né? Estabelecer por isso. Antônio, a gente deixando claro, né, caso os condôminos não estejam satisfeitos com o síndico, 1/4 dos condôminos adimplentes podem chamar uma assembleia para destituí-lo, ali na destituição com quórum simples, mas com uma destituição motivada, né? É que essa motivação, como você trouxe anteriormente, ela é um pouco subjetiva, né? E aí pode criar até casos jurídicos pós esse acontecimento. Você acredita que, caso isso aconteça com um síndico, ele acaba tendo alguma mancha, vamos dizer assim, no seu currículo para continuar como um síndico profissional dos demais condomínios? Acredito, porque eu já vi isso na prática, entendeu? Um caso que aconteceu de um síndico que foi destituído de forma errada, de forma política, e aí tinham outros condomínios por perto, onde ele estava tentando apresentar proposta, não sei o quê, e a história que aconteceu com ele acabou caindo, e esse síndico, inclusive, colocou o condomínio que o fez a destituição dele de forma errada
né, na justiça, porque ele entendeu que isso pegava em cima do seu nome, o nome da sua empresa. Né? E eu aconselho realmente que, se for para esse caso, por questões políticas, que deva se fazer mesmo. Porque, infelizmente, a gente hoje em dia, nós somos, na verdade, nós somos uma profissão, nós somos um cargo, nós estamos síndico. Então, nós não temos um conselho, nós não temos um órgão que nos defenda, que nos dê segurança para a gente poder fazer o nosso trabalho, né, de uma forma ampla como deveria ser. Então, nós temos que arrumar uma forma de nos proteger. A primeira forma da gente se proteger, eu sempre falo para todo mundo, é fazer um bom trabalho. Quem faz um bom trabalho está sempre protegido, porque não está fazendo nada errado. Né? Mas a outra forma de se proteger é não deixar com que as pessoas que fazem errado influenciem na sua imagem, influenciem no seu trabalho. Tem duas frases para complementar que você estava dizendo, que eu uso muito. A primeira é o seguinte: se tira a sua paz, não vale a pena. Essa frase eu levo, inclusive, no meu trabalho. Se tira a sua paz, não vale a pena. Né? A pessoa precisa pensar muito nisso. Né? Eu conversei no outro dia com síndicos que vêm pedir opinião sobre o meu trabalho, como é que eu faço, não sei o quê. Ele fala, pô, estou tendo problema, isso está impactando na minha família, não sei o quê. Eu falei assim, querido, olha só, se está impactando na sua família, repensa. E a outra que eu falo é o seguinte: o síndico, e um bom síndico, ele tem que saber dizer não, porque dizer sim é muito fácil. E tem condomínio que te arruma problema quando você fala exatamente o não. Que você vai saber se você está no local certo ou não. Sim. Se tiver uma oportunidade ainda no programa, eu vou contar um caso que aconteceu de um condomínio que eu saí assim. Eu vou pegar o gancho, é o seguinte, a gente agora já faz um tempo, a gente tem um quadro que é um programa extra que a gente põe só nas plataformas de podcast. Então você que está no YouTube, depois vai ter que ir para a plataforma de podcast e ver o extra, que o Antônio Carlos vai contar um caso, eu vou contar um caso, o César vai contar um caso, a gente vai contar casos. Então a gente vai fazer bloco 1, bloco 2 no YouTube e nos podcasts, nas plataformas, e depois o extra com cases só nas plataformas. Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, dissemine aqui informação de qualidade. A gente tem muita coisa para falar ainda. Eu quero falar em que momento que o síndico deve levantar e pedir para sair. Quero falar em que momento os condôminos devem realmente pedir para tirar o síndico. Quando a gente tem casos de síndicos profissionais que realmente acabam abandonando alguns condomínios, vamos ser sinceros, nem todos os síndicos profissionais são bons profissionais, temos alguns problemas. E também, se no caso do síndico pedir para sair, se isso também pode trazer algum transtorno para a carreira dele, ou como que vocês devem lidar com isso. Temos essas respostas e muito mais no bloco 2, na sexta-feira. Até lá.